que nos leve pra esse lugar. Destino, verdades, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama, não espere pra se apaixonar, não espere pra matar saudades, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance pra gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Que vem de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. No meu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões, tu vem chegando. No teu cavalo, peito, no cabelo, e o sol guardando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no ensino das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais.
Esse é o nosso primeiro fórum de enfermagem. E é bom ver, né, que a gente ainda tira o tempo nessa correria para discutir a enfermagem olhando por dentro, né, quanto é importante o papel de cada um de nós, aonde quer que a gente atue, e as nossas áreas são tão amplas e tão variadas, né? Então, grato por estar aqui e grato pelo convite, tá bom? Muito obrigado. Vamos cantar, porque fora de enfermagem também é cantar, né? Ontem eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo e te amando, passando quer te encontrar. E também que nos teus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem tua mão pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo e te amando, coração quer te encontrar. Então vem, e nos teus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem tua mão pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Então vem. Maravilha, obrigado. Da enfermagem tocantinense, uma realização muito importante de órgãos que cuidam da profissão e cuidam do profissional. Mais uma para a gente fechar, e o nosso muito obrigado. Ver que estamos cuidando de quem cuida da gente, não é? Então eu vou encerrar agradecendo e atendendo um pedido, até pelo teor dessa música, pela importância que ela tem na vida de tanta gente e pela reflexão que ela traz quando fala de gente que luta, de gente que encontra obstáculos, dificuldades, mas toca em frente. Desce e leva esse sorriso, porque já chorei demais.
sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, conhecerás o sabor. É preciso amor, é preciso paz, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos cantar! Conhecer as mãos, o sabor das maçãs. É preciso amor, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. De alguns parceiros: Cemitério Jardim das Acácias, Emílio Alves Advocacia, Sindicato dos Enfermeiros do Tocantins, CTB, Central Brasileira do Tocantins, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Tocantins. Nós vamos dar início ao nosso dispositivo de mesa. Eu gostaria de convidar aqui o presidente do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem do Estado do Tocantins, João Batista Alves das Neves. Aplausos ao presidente. Convido. Também quero deixar uma saudação muito especial e vamos dar sequência ao nosso dispositivo de mesa. Dr. Renato Melo, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. Venha para a mesa também, por favor, presidente. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Saraiva. Por favor. Wilson Almeida, por favor. Convido a doutora a fazer um registro muito especial à doutora. O gostoso de fazer evento assim é que sempre a gente esquece de alguém, né? Sempre esquecemos de alguém, né? Mas, por favor, eu quero pedir uma salva de palmas especial a esse enfermeiro que deixou o seu estado e veio nos brindar com uma palavra neste primeiro fórum da enfermagem. Ele é do Rio Grande do Sul, ele é enfermeiro e conselheiro federal do COFEM. Daniel, uma salva de palmas, fique em pé, Daniel. Preocupado em fazer com que cheguem para muita gente a capacitação.
E também uma salva de palmas a cada um de vocês que aqui estão. Para fazer uso da palavra, eu quero convidar aqui para fazer uso dessa palavra e fazer a abertura desse fórum o presidente do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem do Tocantins, João Batista Alves das Teves. Apresentar aqui a nossa mesa diretiva, na pessoa da nossa presidente do Conselho de Enfermagem, Luana Bispo, e gostaria de agradecer a todos os profissionais de enfermagem aqui presentes, o Dr. Paulo Farias, representando os médicos do Estado de Tocantins, e que nos ajudou muito, que fez muito pela enfermagem e pelos usuários do SUS no HGB como diretor do hospital. Fez um trabalho excelente, acho que deixou, muita gente conhece, né? Então a gente agradece por isso, doutor Paulo. E mais uma vez agradecer por a presença aqui. Cassiano, nosso parceiro de Corém aí, que nunca mede esforço para estar do lado da enfermagem e fazendo tudo que a enfermagem precisa. Eu costumo falar e falo em todo lugar que eu estou passando esses dias que o Corém nunca esteve tão próximo da enfermagem quanto está hoje, junto com os sindicatos, a ABEM e o sindicato dos enfermeiros. E também os outros sindicatos que faz presente aqui hoje, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o Sintra, na pessoa do seu Manuel Miranda, que também não mede esforço para, mesmo não representando a enfermagem diretamente, mas representa seus filiados, e também não mede esforço para estar ajudando a enfermagem no Estado de Tocantins. Renato, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos, que também não mede esforço para estar do lado dos profissionais da saúde e especificamente os farmacêuticos do Estado de Tocantins. Nós temos aqui a Josiane também, que é a presidente da ABEM, foi eleita recentemente, mais um mandato na ABEM. Parabéns, Josiane, por mais um mandato. Que é uma pessoa também que não mede esforço também para sempre estar ajudando a enfermagem. E gostaria, assim, não vou citar mais nomes, porque eu posso esquecer alguns, mas eu não poderia deixar de agradecer à OAB, né, por ter liberado esse espaço aqui para a gente. Não cobrou nem um centavo da gente, para a gente estar usando esse espaço. Pena que não está lotado, né, mas vocês que vieram representam a enfermagem tocantinense. E tenho certeza que vocês vão sair daqui tirando muitos proveitos das palestras que vai ter. O Dr. Daniel vai estar aqui falando daqui a pouco com vocês. E amanhã tem um dia recheado de palestras de profissionais aqui do Estado de Tocantins, que a gente tem que valorizar os nossos profissionais de enfermagem do Estado de Tocantins. Então, nossos palestrantes são 99% do Estado de Tocantins e de Palmas. Isso foi a ABEM que organizou essas palestrantes e tenho certeza que vocês vão tirar bastante proveito amanhã nessas palestras. E mais é isso, agradecer a presença de todos vocês e que tenham um bom fórum. Com a palestra de hoje, começa hoje a primeira palestra do Daniel e amanhã a gente terá mais palestra e espero que tenha mais gente participando. Teve muita gente inscrita, mas aqui acho que não tem nenhum texto dos que foram inscritos, né? Tomara que amanhã eles apareçam para assistir as palestras. Muito obrigado e seja bem-vindo ao primeiro Fórum da Enfermagem Tocantinense. Presidente João, convido para fazer uso da palavra a presidente do CETO, Xênia Galvão. Lembrando que, além da gente ter, sim, grande parte dos palestrantes do Estado, que eu acho que isso é muito válido, porque nós temos grandes profissionais do Estado de Tocantins, a gente também tem o Jorge, que é enfermeiro do Distrito Federal, faz parte do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e veio tanto nos agraciar nesse fórum, quanto também tivemos já uma boa conversa sobre como nos ajudar enquanto sindicato. É uma pessoa que tem feito muito, que vai nos ajudar muito enquanto sindicato. Seja bem-vindo, Jorge. Eu quero dar boa noite a todo mundo e agradecer a cada uma a participação e dizer que hoje é sim, como o Jorge já falou muito bem falado no início, é um dia de ganho para a enfermagem tocantinense. Nós estamos aqui reunidos, talvez um número pequeno hoje, amanhã com maior participação de profissionais da enfermagem, mas que estão dispostos
a discutir sobre novas diretrizes, discutir sobre assuntos muito únicos para a categoria da enfermagem. Nós estamos vivendo hoje um momento pós-pandemia que não é tão pós assim. Achávamos que estávamos saindo de uma pandemia e estamos em meio a ela novamente. Então eu acho que a enfermagem, mais do que nunca, tem sim que estar pronta, tem que trabalhar e tem que estudar, buscar esses conhecimentos para que possamos estar preparados para tudo que venha. Não adianta a gente estar lá à beira-leito, trabalhando, se doando, se a gente não estiver preparado. Então esses momentos são de extrema valia e mais válido ainda é a participação de cada um. Então que sejamos sim multiplicadores, que venhamos levar esse conhecimento, buscar esse conhecimento e estar prontos para no nosso ambiente de trabalho levar essa discussão, todas essas discussões que vão ser discutidas hoje e amanhã, que estejamos prontos para discutir e levar isso à frente. Então eu agradeço de coração a cada um e quero dizer que hoje é um momento sim histórico para a gente e que a gente está aqui representando uma grande mudança no Estado. Agora começa de pouquinho, mas nós estamos fazendo parte da mudança do Estado. Então, muito obrigada. Certo. Convido a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, doutora Luana Bispo Ribeiro, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome da doutora Josiane, presidente da ABEM. Eu cumprimento os demais e queria cumprimentar cada um que está aqui, que se dispôs a participar desse fórum, com o grande objetivo de discutir as políticas de enfermagem nesse cenário. Como a Xenia falou aqui, passamos por uma pandemia, né? E até hoje sofremos. Muitos colegas nossos não estão aqui para poder participar desses momentos, perdemos muitos profissionais de enfermagem. O Corém Tocantins foi grande protagonista, juntamente com os sindicatos e os coréns de outros estados, o nosso Conselho Federal, nessa luta a favor do nosso piso salarial, que a gente sabe que é uma luta que está aí, que é árdua, mas que, com fé em Deus, conseguiremos esse piso salarial que nossa categoria merece. É uma categoria que precisa ser valorizada, é uma categoria que é essencial para o serviço de saúde. Sem a enfermagem não se faz saúde. É onde está presente em todos os momentos, do nascer ao morrer, da ponta até ao mais alto escalão da saúde, tem enfermagem. Então, por isso, precisamos da aprovação desse piso salarial. E para que ele seja aprovado, nós precisamos que os nossos profissionais se engajem mais nas lutas políticas. Por isso, o João Batista, que foi o grande idealizador desse Fórum da Enfermagem, nos convidou para ser parceiros, para a gente poder discutir política. Nós precisamos de uma enfermagem mais politizada, de uma enfermagem empoderada, uma enfermagem que conhece da sua legislação. Se a gente conhecer, se a gente lutar, a gente não vai conseguir. Nós estamos à frente dessas instituições, mas a gente é só um pequeno número. A gente precisa dos profissionais nos ajudando as instituições. E dizer que o Corém Tocantins está de portas abertas e que nessa nossa gestão a gente procura estar próximo das instituições, com o Corém e a ABEM, porque nossa luta é pelo bem maior, porque é pela nossa categoria. E agradecer a cada um que está aqui e aproveitar bastante, temos temas bastante relevantes, não só hoje na abertura, como amanhã o dia inteiro. Queria agradecer a presença de todos e obrigada. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Luana Bispo Ribeiro. Satisfação em convidar a presidente da ABEM Tocantins, Josiane Franco, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao sindicato, ao CET, por nos convidar para essa parceria. É muito bem-vinda, e a gente fica feliz de estar participando. Então, primeiramente, cumprimento todos os colegas aqui do sindicato, cumprimento todos os participantes, agradeço vocês por estarem aqui conosco nesse momento, agradeço o doutor Daniel Menezes, que veio prontamente participar deste evento, e o Jorge também, do DF, e a gente fica muito feliz,
do comparecimento de vocês para nos prestigiar. Antes de mais nada, desejo expressar os nossos agradecimentos aos nossos convidados que, pela sua presença, contribuem decisivamente para a dignidade deste evento. O Fórum tem como objetivo propiciar espaço de diálogo sobre o trabalho da enfermagem na contemporaneidade, articulando saberes e práticas na perspectiva do cuidado ampliado. O evento se configura como uma valorosa oportunidade de participação e debates com profissionais, né, já citado aqui, e a informação e o conhecimento, quanto mais se compartilha, mais se multiplica, propiciando a criação de uma inteligência coletiva da enfermagem. Muito obrigada a todos e amanhã será um sucesso. Vamos mobilizar o povo para vir. É isso, tchau. Obrigado, presidente da ABEM Tocantins, Josiane Franco. Eu convido aqui para fazer o uso da palavra, representando o presidente da OAB Tocantins, a doutora Bruna Correia, até mesmo porque esse espaço nos cedido e o presidente do CEF me pediu, não esqueça de agradecer e que a senhora leve um abraço todo carinhoso ao presidente Gideon Pitaluga. Faça o uso da palavra, venha para cá. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa. É um pequeno gesto de demonstração de retribuição e reconhecimento do trabalho tão importante, né, dos profissionais da enfermagem aqui do estado do Tocantins. Nesse momento eu coloco a Comissão de Saúde da OAB à disposição, da qual eu pertenço à Comissão de Saúde, então à disposição para participar desses debates que estão iniciando aí nessa nova jornada de vocês. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Representante do Conselho Estadual de Saúde, Salajane Guimarães Mantovani. Venha para cá. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do senhor Mário Benício, né, presidente do Conselho Estadual de Saúde, que não pôde estar presente, então eu vim para representá-lo. Agradecer a presença, o convite e dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar nesse primeiro fórum. Como as colegas disseram, muita coisa para ser discutida, importantes. Então a gente espera que amanhã a gente esteja muito mais pessoas aqui para isso. Tá? O restante, muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Salajane. Neste momento, eu peço aos integrantes da mesa que nós desfaçamos a mesa para que nós possamos dar início à nossa palestra. Lembra das palestras, vários sorteios, vários brindes. A presidente da ABEM, Josiane Franco, pediu para ele não esquecer. E de um dia maravilhoso para toda a enfermagem do Tocantins. Uma sugestão, eu até imaginei que fosse, mas o fórum aqui é o momento, é o debate, né? Então fica aqui a sugestão de o Estado do Tocantins, daqui a pouco está tirando como encaminhamento aqui a formação do Fórum Estadual da Enfermagem. Então, assim como nós temos o Fórum Nacional, nós temos diversos estados que têm já o fórum, justamente com essa mesma temática, esse mesmo objetivo. Então fica aqui a sugestão, obviamente com o apoio dos colegas do Fórum Nacional, a gente pode estar orientando e ajudando. Bom, então foi me solicitado falar de um tema difícil, né? Porque falar do trabalho da enfermagem, inclusive essa palavra é difícil de ler, né? E de falar, contemporaneidade. Perspectivas, potencialidades, aprendizagens, desafios, né, pós-pandemia. Então, pode ir passando, eu pensei que sempre que a gente fala em visualizar aonde a gente quer chegar, é preciso, pelo menos na minha visão, olhar de onde a gente veio, onde nós estamos e onde a gente quer chegar, né? Então, eu fiz aqui um resgate, rapidamente, da história da nossa profissão em relação à regulamentação dela, né? Eu falo aqui, então, não era nem profissão, era como atividade, né? E regulamentou as primeiras escolas de enfermagem, né? Veja bem.
Depois essa lei foi revogada pela de 55, mas depois teve uma lei em 34, que tornou extensiva aos enfermeiros práticos as regalias, é assim que está na lei, tá? As regalias concedidas aos farmacêuticos e dentistas práticos. Tem farmacêutico aqui na plateia, não sei se tem dentista, né? Mas era a regulação, os primeiros direitos daquela atividade profissional que vinha se consolidando, mas ainda não regulamentada como profissão. E a primeira lei, então, que regulamentou a nossa profissão, em 1955, né? Essa lei, inclusive, ela não está revogada, né? Tem alguns dispositivos dela que ainda são válidos, especialmente em relação ao ensino da enfermagem. Hoje a gente consegue dizer que a enfermagem, a atividade, a docência das disciplinas próprias da profissão estão resguardadas não na lei atual, mas na lei 2.604, que ainda permanece vigente. Então ela não foi revogada pela 7498. Pode passar mais uma? Então a nossa atual lei do exercício profissional, e aí a gente coloca ela como um marco da enfermagem no Brasil, porque aqui pela primeira vez na história que a nossa profissão ela se torna totalmente autônoma. A lei de 55 colocava que nós éramos uma profissão vinculada à profissão médica, né? E a partir de 86, então veja bem, há bastante tempo, né? A profissão ela passa então a ser considerada autônoma, né? Aí exige-se o registro profissional do conselho, que já existia desde 1973, né? E traz diversas disposições, mas especialmente coloca então a profissão de enfermagem formada por 4 categorias, né? Ou são 3? São 4. Agora, por causa do piso, o pessoal lembrou da 4, que é as parteiras, né? Mas aí, os enfermeiros, auxiliares técnicos e parteiras. E a lei 14.434, então eu sabia que vocês iam querer saber sobre o piso, né? Então, obviamente que eu tirei algum espaço da minha fala para tratar sobre a legislação. A lei, ela tá sancionada, os efeitos dela estão suspensos temporariamente por conta de uma liminar no STF. Mas lá na liminar está dizendo lá o ministro, olha, aquela instituição que pode pagar, que pague logo, porque é justo. Inclusive, né? O pessoal fala aí que não é para pagar, não, tem inclusive municípios pagando. Então, eu estou aqui trazendo de que desde 1931, né, a regulamentação de 57, depois a lei atual 86, e só agora no ano de 2022 é que a gente consegue conquistar um dos primeiros direitos da profissão, né? Porque se a gente for olhar a lei de 55 e a lei de 86, quem acessa lá o site do governo federal vai ver que tem uns dispositivos lá assim, vetado. Então, tanto na lei de 55 quanto na lei de 86 já tratava-se de piso salarial e já tratava-se de regulamentação de jornada de trabalho. E esses dispositivos foram vetados nas legislações anteriores. Inclusive na de 86, quem tiver curiosidade, leia lá os motivos do veto, né? E os motivos do veto são muito parecidos com a discussão que está sendo colocada hoje, né? Que não tinha sustentabilidade financeira. Então, ou seja, o tempo passa, né? Os anos passam e o discurso continua o mesmo. Então, se a gente quer falar sobre contemporaneidade, né, sobre desafios, a gente tem que começar a entender que essa situação que a gente vive hoje, desse anseio, ela vem desde sempre e continuará existindo. Então, cabe a nós buscarmos estratégias para enfrentarmos. Bom, pode passar então a tela aqui, porque eu queria fazer algumas explicações para você sobre o piso, né? Até porque muitos de vocês talvez não conheçam a construção dele. Quando a gente estava debatendo lá no Congresso Nacional, e eu como representante do Fórum fui um dos membros que esteve atuante em todos esses bastidores dos últimos 2 anos, especialmente, tratando sobre, né, as negociações para que o projeto fosse à frente, os técnicos do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, eles fizeram uma pesquisa e remonta de 1947 um projeto de lei que tramitou lá no Congresso que falava sobre salário e enfermagem. Então, a discussão da remuneração da enfermagem era anterior à primeira regulamentação de 55. Então, vejam bem quanto tempo a gente levou para chegar até 2022. Bom, ele saiu, o atual, o PL que foi aprovado depois, transformado em lei,
ele é o 2564 de 2020, do senador Contarato, começou no Senado, depois passou na Câmara, mas já existiam outros 16 projetos de lei, ou no Senado ou na Câmara, tratando de temas semelhantes. Então foi uma aglutinação de diversos, né? E aí nós conseguimos, obviamente que o valor inicial era o valor mais alto, era o valor que a gente entendia como valor razoável, né, para remuneração. Alguém tem que avisar o tempo quando estourar, tá? Tentei organizar. É 1 hora que eu tenho para falar, né? Tá. Se vocês me aguentarem 1 hora, né? Bom, mas assim, então a gente, para viabilizar a aprovação, acabou flexibilizando, feito uma ampla consulta, os sindicatos participaram, as entidades todas participaram da discussão, e foi então consensuado o quadro 750. Por que o quadro 750? Vocês sabem dizer? Porque lá no Senado, a gente quer aprovar, a gente quer dar o piso, mas nós estamos chegando a um valor que seja razoável. E o valor razoável para nós é a média dos salários. Então foi feita uma pesquisa do DIEESE, né, a média do salário dos enfermeiros no Brasil, o parâmetro foi o salário dos enfermeiros, das enfermeiras, em torno de 5.100 e poucos reais. Essa foi o cálculo da época, inclusive apresentado pelas entidades sindicais lá nos debates da Câmara, e aí restou então consensuado o quadro 750 e foi retirado do texto a vinculação com a jornada de trabalho, porque o texto inicial falava que esse valor era atrelado às 30 horas. Ok. Então, sem indicação de jornada, mas na contrapartida a emenda que foi sugerida na época da negociação foi incluir um dispositivo que não tinha lá no projeto inicial, que era o reajuste anual pelo INPC, que, do meu ponto de vista, é muito importante e que está vetado esse dispositivo e que precisa ser enfrentado o veto, né? A gente não está falando sobre isso, mas eu quero que já deixar um alerta, porque se a gente não conseguir que seja mantido o INPC, logo a gente vai estar brigando de novo para aprovar um novo projeto, assim como fazem os agentes comunitários, né? Todo ano tem que estar revendo seus valores. Bom, e a lei 14.434, ela separou os dispositivos, tá? Ela tem, então, um artigo que fala para quem é contratado CLT, para quem é servidor público civil da União, autarquia e fundações, e para quem é servidor público dos estados, Distrito Federal, municípios, autarquia e fundações. Por quê? Porque lá a gente já sabia que ia ter discussão do financiamento. Então, essa divisão aqui, ela entrou na emenda, né, da senadora Elisiane Gama, que aprovou o PL 2564 no Senado. E ele foi aprovado desta forma, de forma unânime. Inclusive, não sei se a Luana estava, acho que estava com a gente naquele dia no Senado, né, foi por aclamação, foi, né, simbólica a aprovação. Pode passar. Este aqui é um detalhe que ninguém está lembrando de falar e eu queria trazer um destaque para vocês, né, que nós, quando começou a discussão do PL 2564, veio, mas é inconstitucional. E aí nós, então se é inconstitucional, vamos colocar na Constituição. Então, tramitou-se em 6 meses uma proposta de emenda à Constituição, que foi, na época era a PEC 11, que colocou, na verdade, porque ela virou a emenda 124, já está promulgada e está vigente, né? Em 14 de julho de 2022, a emenda constitucional 124, ela colocou na Constituição o direito para que a nossa profissão tenha um piso salarial, que deverá ser instituído por lei federal própria, que aqui a gente está falando da 14.434. Então, nós somos a terceira categoria, aí, puxa vida, terceira categoria apenas que tem o direito ao piso salarial garantido na Constituição. Quem são os outros dois? Os professores, né? E, mais recentemente, os agentes comunitários de endemias, também profissão super importante, e agora a enfermagem. Então, veja bem, é um reconhecimento que demonstra, assim, esse caminho longo que a gente vem trilhando, ele gerou frutos muito positivos. É por conta da pandemia, eu não estou tratando disso aqui, né? Mas a gente sabe com certeza que a pandemia, se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva dela, foi essa oportunidade, essa visibilidade que nós, profissionais da enfermagem, todos os outros profissionais da saúde, mas a enfermagem de uma forma mais marcante, porque é o maior contingente, né? É o que está mais na linha de frente, é o que está mais na beira do leito, é o que mais morreu, é o que mais adoeceu, né? É o que mais... São quase 700 profissionais de enfermagem que foram a óbito pelo Covid, né? Ou pela Covid. Proporcionalmente, inclusive, se a gente for olhar próprios Estados Unidos, né, que tem um número grande de mortes, mas
proporcionalmente à população, o nosso índice é alarmante, é altíssimo. Então, é o país no mundo onde mais morreram profissionais da saúde em geral e da enfermagem, sem dúvidas nenhuma. Tá? Bom, então nós temos então a emenda constitucional 124, que alterou o artigo 198 da Constituição, que é onde fala as disposições, inclusive, do Sistema Único de Saúde, né, para prever essa possibilidade. Então, né, e aqui na emenda constitucional 124 tem outro detalhe que a gente já dizia na época. Veja bem, a discussão do financiamento, ela não é só para o setor privado, não é algo de imediato, porque a emenda 124 corrigiu uma possível inconstitucionalidade. É por isso que a gente está defendendo que a nossa lei é constitucional. Tá? Eu estou dando esses argumentos para vocês saírem daqui, poder debater e dizer, não, é constitucional sim. Tem uma discussão? Tem. Mas nós criamos todo um contexto e um arcabouço jurídico, digamos assim, já que a gente está aqui na OAB, um arcabouço jurídico para dar sustentabilidade, especialmente essa discussão jurídica em relação ao piso. Então ela preveu que quando a lei for aprovada, só vai ser obrigatório para estados e municípios para o ano fiscal vigente seguinte. Por quê? Porque precisa organizar lei própria, né, a lei orçamentária do município. Então, todos esses processos que nós estamos agora entendendo e esperando que os municípios estejam se preparando. Porque logo, logo a discussão da constitucionalidade vai cair e os municípios vão ter que pagar o piso. Aqueles que ainda não pagam, né? Certo, gente? Pode passar. Quando a gente fala da importância da nossa profissão, e aí falando agora um pouquinho sobre o tema da conversa, né? Qual é o impacto da nossa profissão em relação ao trabalho da saúde e, obviamente, o impacto aqui do piso? Esses são os dados que a gente trabalhou muito lá nas discussões do Congresso Nacional para mostrar qual o tamanho, né, da nossa profissão em relação ao mercado de trabalho, especialmente. Então, se a gente for olhar o número de inscrições, hoje nós somos inscrições, enfermeiro, técnico, auxiliar, e também agora as parteiras, tem parteiras se inscrevendo, viu? A gente não tinha parteiras inscritas, né? Mas agora tem, por causa do piso, o pessoal está se inscrevendo, né? Aqui não, né? Rio Grande do Sul também não tem nenhuma. Hoje a gente trabalha com a lógica das enfermeiras obstétricas, né? Que são as parteiras modernas, né? Bom, mas aí o registro é como enfermeiro, né? E obstetriz aqui no estado também não tem, né? Ok. Depois, se quiser falar sobre obstetriz, a gente sobrar o tempo, a gente explica para quem não souber o que é. Mas é uma distorção da lei, né? Que por uma demanda judicial, o estado de São Paulo conseguiu o direito a formar profissionais que não são enfermeiros, são obstetrizes, só pode atuar no cenário do pré-natal e do parto, né? Bom, desse contingente, veja bem, 2.758.000, é muita gente. Claro que não são todos profissionais da enfermagem, né? Porque é o número de inscrições que a gente está falando. Então veja ali, 450.000 auxiliares, então a gente já tem menos auxiliares do que enfermeiros no país. Na categoria dos auxiliares, ela ainda permanece a inscrição ativa por conta de que tem muitos vínculos estatutários, né? Colegas que fizeram concurso público com vínculo um cargo de auxiliar de enfermagem, e aí, como não tem progressão no serviço público, né, a Constituição não permite, fica com o registro ativo. Mas a grande maioria desses já tem a formação e o registro como técnico de enfermagem, que é o grande contingente, né, 1.630.000, né, e o número de enfermeiros e enfermeiras quase 700.000 em todo o Brasil. Aqui são em torno de 22.000 profissionais de enfermagem e em torno de 40% enfermeiros, é mais ou menos isso, né? O percentual de enfermeiros em relação ao total de inscrições do Tocantins me surpreendeu, porque a média no Brasil é em torno de 20% do contingente das inscrições, 20% de enfermeiros. Aqui tem bem mais, né? Então, tem uma pesquisa, não sei se vocês já ouviram falar, do perfil da enfermagem no Brasil, até trago alguns dados aqui, que ela foi feita nos anos de 2013 a 2015, ela coloca que a nossa profissão, ela está... aos poucos, ela está se encaminhando para a profissionalização exclusivamente de graduação, né? Que a tendência é que tenham muito mais profissionais graduados e cada vez menos profissionais de nível técnico ou médio. É o que diz a pesquisadora, a socióloga que coordenou. Assim como ela disse que a profissão está se masculinizando. A gente olha entre nós aqui, mas a maioria é mulher ainda, né?
Sim, mas por que está se masculinizando? Porque antigamente, aos 10, 15 anos, era 99% mulheres, né? Hoje agora está em 85%. Então já. Bom. Tem falta de profissional. Então falta profissional técnico aqui na região. Ainda mais agora com a aplicação do piso, vai movimentar, vai aquecer o mercado, né? Tem pouca formação, é isso? Não, porque a grande maioria optou por já fazer graduação. Então o pessoal já vai direto para a graduação. Certo. Bom, agora é importante eu colocar para vocês que inscrição não é exatamente a mesma coisa que posto de trabalho, aquilo que eu estava falando, né? Então, por conta do piso, a gente foi atrás das informações, porque o profissional pode ter até 3 inscrições, ele pode ter inscrição remida, que é aquele que se aposentou, mas que não quer deixar de ser enfermeiro, porque quando cancela a inscrição parece que deixou de ser da profissão. Então, o Conselho criou a possibilidade, né, da inscrição remida, então tem muitos colegas que estão aposentados e não trabalham mais, mas continuam com a inscrição ativa, né? E tem outros profissionais que não atuam diretamente na atividade assistencial, como a própria docência, né? Então, e a gente estima sempre ali uma taxa de desempregados entre 10% e 15%, é o que as pesquisas têm mostrado. Então, na próxima tela, a gente pode, desses 2.758.000, pode passar, vocês vão ver que, em termos de postos de trabalho, os dados da RAIS-Diese, né, que ela analisa as informações lançadas no Ministério, agora já voltou ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Eu ia dizer do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados que são disponibilizados pelos empregadores, no caso, né, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público. Nós somos, então, em torno de 1.300.000 postos de trabalho. É esse aqui o contingente que vai ser atendido em relação ao piso salarial. E desses aqui, em torno de 80%, é a estimativa que foi feita pelas entidades sindicais, em torno de 80% vai ter algum reflexo positivo no seu contra-cheque com a aplicação do piso. A grande maioria desses 80%, o pessoal do nível médio, né? Porque o salário do técnico de enfermagem, pela média salarial, ele ficou bem acima do que a gente tinha como estudar. Pode passar? Vamos lá. Aqui, gente, então assim, onde é que a gente está trabalhando, né? Então a gente quer falar da profissão, quer falar dos nossos desafios. E veja bem, eu não estou aqui querendo dar a receita do bolo e dizer o que a gente tem que fazer. Estou querendo aqui buscar que a gente faça reflexões para, juntos, a gente construir aí, né, os nossos caminhos. Então veja bem, essa aqui é a pesquisa da perfil da enfermagem, tá? É a Fiocruz-Cofem, de 2013 e 2015. Praticamente metade dos profissionais da enfermagem estão vinculados ao serviço público, tá? Quer seja ele municipal, estadual ou federal. Essa é uma informação importante, tá? 22% na rede privada. Essa rede privada, a gente aqui tem estratificado que é a rede privada com fins lucrativos. É os grandes conglomerados de saúde. Eu tenho visto agora as notícias aí na TV do Rapvida, que se uniu com não sei mais quem, MedSenior, não sei como é que é aqui. Aqui eu vi que tem a Unimed, que passou na frente da Unimed. Então, a Unimed é esse público aqui. E o filantrópico, ele fica estratificado separado, em torno de 12%, as instituições privadas, mas aquelas sem fins lucrativos, que em tese não têm fins lucrativos, né? Elas trabalham para prestar um serviço à sociedade em troca de isenção de impostos e não devem trabalhar com questão de lucro. São aqui, a gente pode encaixar as santas casas, né, que representam o segmento, mas existem muitos outros. E aqui o filantrópico, ele já tem a desoneração da folha. Quando a gente for falar a questão da desoneração da folha, que está sendo reivindicado pelo setor privado, esse segmento da filantropia já tem a desoneração dos impostos. Então, quando a gente vai falar da fonte de financiamento do piso, né? E 20% são outras. Aí, bom, outras são desde ensino, pesquisa, pessoal que trabalha em outras atividades que não necessariamente diretamente relacionadas a esses segmentos. Pode passar? Voltando agora à questão do piso, né? Então, assim, tá aí esse impacto. De onde é que... Nós estamos nesse momento, né? De onde é que vai sair o dinheiro? Então, o estudo, e a gente participou dessa construção, o estudo que foi feito lá na Câmara dos Deputados apresentou que o impacto é 16 bilhões. Tá? Então, por isso que a gente está falando aí, 16 bilhões para financiar o nosso piso.
nesta definição. Veja que o serviço para o governo federal é praticamente nada, não tem reflexo nenhum, né, porque a grande maioria dos postos, até porque é um contingente muito pequeno, já pagam, né, igual ou acima do piso. 1,6 bilhão para os estados, 4,1 para os municípios, e aqui dos municípios, esses 4,1 aí, tem municípios, muitos municípios que já pagam acima, né, não sei como é que é aqui a situação de Palmas, paga abaixo. Então, o setor público e outros segmentos, né? Aí são outros segmentos, são aqueles segmentos da administração indireta, né? A gente pode colocar aqui a FCE, por exemplo, né, que já paga acima do piso, lá onde eu trabalho no Hospital Conceição, em Porto Alegre, é nesse segmento de administração indireta, né? São estatais, fundações da União. 5,4 para o setor privado com fins lucrativos, que eu falava, né, e outros 5 para o setor filantrópico. Então, dos 16, é basicamente assim, 10 para o setor privado com e sem fins lucrativos e os outros 6 para o setor público. Tá? Pode passar? E são os dados da RAI de 2020. Tá? Bom, e a aplicação desse piso, qual é o impacto financeiro, né, em relação às instituições? Veja bem, não é grande coisa não, gente, tem que for olhar, né? Embora a gente tenha, assim, sensibilizado pelos anseios dos demandantes em relação ao financiamento, a gente sabe que não é tudo isso que... Quem lê a discussão de constitucionalidade, a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais privados, né? A forma como ela ingressou com relação ao piso, quem lê parece que está vivendo assim numa terra arrasada. Né? Não é tudo aquilo não. Porque olha só, esses dados aqui são dados oficiais que foram produzidos lá no grupo técnico formado por deputados federais, que a gente acompanhou nas audiências públicas ao longo de 2 meses na Câmara dos Deputados, que estudaram todos os dados, inclusive fechou aqui esses, muito parecido com o que cada segmento trouxe de informações. Tá? Olha só, o pagamento do piso salarial, os 16 bilhões, ele representa somente 2,7% do PIB da saúde do nosso país, é 4% do orçamento do SUS. Então, aquele orçamento do Ministério da Saúde, porque os 16 bilhões tem que ir lá para o Ministério da Saúde, é 4% desse orçamento. 2% vai representar de acréscimo na massa salarial dos contratantes, ou seja, não é um impacto tão grande não. Né? E aqui a discussão com o privado, né? Que representa para o setor privado 4,8% do faturamento dos planos de saúde em 2020. A gente pegou esse dado de 2020, porque em 2020 o faturamento desse segmento foi na ordem de 20%. Né? Então, assim, 2020 foi o auge da pandemia. Né? Então, 2020 sobraria 4,8%, vamos arredondar 5%, ainda sobraria 15% de lucro. Né? Bom, então, esses são os dados que a gente tem trabalhado e a gente tem sustentado que a viabilidade financeira existe e que é constitucional, por tudo que eu falei para vocês, e agora nos cabe fazer esse enfrentamento. Né? As entidades estão se colocando à disposição para fazer esse enfrentamento, mas obviamente que a gente só vai conseguir avançar se for aprovado os projetos. Pode passar a próxima tela, deixa eu ver se eu posso falar sobre os projetos. Então, hoje, para atualizar vocês, já que eu sou do fórum, já que eu estou vindo com as informações aqui mais atualizadas, saiu uma notícia, vocês já receberam no WhatsApp, que foi sancionada a lei PLP 7, que liberou 2 bilhões para o financiamento do piso. Vocês receberam essa notícia hoje? Não. Alguns receberam. Então, assim, esse é um dos projetos que foram, no rol de 5, 6 que estão tramitando lá no Congresso, que daria um aporte financeiro meio que emergencial. Eu falei 16, né? Esse aqui, que foi aprovado hoje, é 2. E não é necessariamente para pagar o piso. Então tem que ter muito cuidado com as notícias que elas são vinculadas. Né? Então, é mais uma informação, mais um movimento que foi feito, que é remanejar todos os saldos aí de orçamento que foram disponibilizados para a pandemia, que não foram utilizados, eles vão poder estão sendo remanejados para o setor filantrópico, que é um setor que historicamente tem dificuldades financeiras e é um dos atingidos pela questão do piso e é um dos que está na discussão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade, né? Então, esses 2 milhões aí, eles são um aporte muito pequeno, tá? E muito imediato. Não daria para resolver nem, acho que, o ano de 2022, então que a gente calculou. Mas o que está vigendo agora, e é importante que vocês saibam, hoje, então,
ocorreu a 6ª reunião da Comissão Especial que está tratando sobre a PEC 27. Então nós temos uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 27 2022, do deputado Mauro Benevides Filho, do Ceará, que é economista, que faz o remanejamento do superávit de todos os fundos públicos federais que existem. Existem fundos para tudo, você sabe, né? Inclusive para o segmento das Forças Armadas e assim por diante, né? Então, são remanejamento do superávit, aquilo que sobrou, né, que não foi utilizado, desses fundos nacionais para o remanejamento para o fundo da enfermagem. Até tem até um nome, Fundem. Então, a proposta é criar, assim como foi criado o fundo da educação, né, para pagamento do piso dos professores. Então, essa PEC, ela não cria imposto, ela não gera novas despesas, então a gente elegeu ela como uma proposta que vai resolver, pelo menos, que a proposta que está colocada no texto é para os próximos 4 anos. Daria tempo da gente consolidar, derrubar a liminar do STF e poder, então, pagar o piso a partir desse ano. Esse ano já não vai dar mais, eu acho, né? Eu estava achando que dava, mas agora... Então, foi lida já, instalada essa comissão especial, precisa passar por 10 sessões. Hoje foi a 6ª. Passando 10 sessões, ela vai ser votada no primeiro e segundo turno e depois vai para o Senado. Então, esse é um caminho, tá? Ah, mas aí depois tem a sanção presidencial? Não, não tem, porque a proposta de emenda constitucional, ela é promulgada pelo Congresso, então não vai para a sanção presidencial. Então, dependente do presidente, ela é sancionada. Ela é promulgada, na verdade, esse é o termo. Então, gente, a PEC 27 é a PEC que a gente está colocando todas as nossas fichas. Porque o governo de transição, do qual a gente participou de uma reunião lá também, colocou na PEC da transição um valor de 10 bilhões, que vocês viram que ontem, não sei se vocês viram a notícia, mas ontem passou na CCJ e o relator retirou esse valor. Retirou vários outros, inclusive esses 10 para garantir o piso da enfermagem, porque era um compromisso do governo eleito de viabilizar o piso, e continua sendo. Tá? Eu vou falar no final aí para vocês. Bom, quem somos, né? Da onde a gente veio, quem somos, profissão majoritariamente feminina, já falei, que está se masculinizando, já expliquei também, já cantei aqui, né? Altamente insalubre, isso a gente não precisa falar, né? Mas é necessário que a gente, porque como é no nosso dia a dia, parece que a gente não dá importância, mas a gente tem que considerar que sim, que é uma profissão altamente insalubre, e por ser insalubre, ela tem que ter os direitos que nós tantos aí estamos buscando. Então eu falava que a profissão da enfermagem conquistou o seu primeiro direito, que é o piso salarial, né? Existem vários outros. A enfermagem, ela é uma profissão cidadã. Vocês não concordam comigo? Uma profissão que leva a cidadania para o povo brasileiro, não é assim? Né? Um dos principais direitos que o povo tem é acesso à saúde, né? O principal direito da Constituição. Então, uma profissão cidadã, uma profissão que está inserida na cidadania e que faz a cidadania acontecer. Mas ela, ao mesmo tempo, enquanto profissão, não tem seus direitos de profissão cidadã garantidos. Então é algo assim meio difícil de compreender. Por que a gente demorou tanto tempo para chegar até aqui? Será que foi só a pandemia? Não sei. Então, essa atividade altamente insalubre, ela necessita que a gente tenha algumas garantias. Né? Por que a gente está querendo o piso salarial? É para ficar rico? Não, né? A gente está querendo o piso salarial para poder ter que trabalhar só num emprego. Quem de vocês aqui trabalha em mais de um emprego? Trabalha em mais de um emprego porque gosta, porque quer? Não, porque é uma necessidade, não é isso? Então, tem colegas aí que trabalham até em 3 jornadas, né? Para quê? Para poder juntar uma remuneração mínima, razoável, digna, para levar dignidade para a sua família, para si e para os seus, não é assim? Outra situação que eu falava ali, da questão da regulamentação da jornada. Desde 55 a gente não tem a jornada regulamentada. Tá, passou agora o piso, qual vai ser o nosso próximo foco? A gente já elegeu, é jornada de 30 horas. Tá, mas por que tem que ser 30 horas? De onde é que vocês tiraram isso da cabeça? Não, porque nós somos uma profissão insalubre. E aí tem uma instituição internacional que se chama Organização Internacional do Trabalho, né? Assim como a gente tem a Organização Mundial da Saúde, tem a do Trabalho, a OIT, que tem vários protocolos de diretrizes que o país todo, o mundo todo, a maioria dos países adota. O Brasil é um dos poucos que não. E lá fala que as profissões insalubres têm que ter jornada máxima semanal de 30 horas. Então não é um número mágico que a gente tirou da cabeça. Não, ele tem um fundamento, por ser uma profissão altamente insalubre. Né?
E aqui eu trouxe uns dados da pesquisa do perfil da enfermagem, né, que eu achei interessante discutir com vocês aqui e mostrar, né, por esse viés. Então, para 66% dos profissionais de enfermagem, a dura realidade da profissão torna o exercício da atividade altamente desgastante. Eu falei isso na equipe de transição do governo, falei isso na Câmara, quando a gente defendeu o piso, falei isso em vários espaços. A profissão da enfermagem está perdendo bons profissionais. Eu não sei exatamente como é que é a realidade de vocês, mas não deve ser diferente. A pandemia, inclusive, acelerou esse processo. Nós estamos vivendo um movimento por esse desgaste excessivo, por essa desvalorização, profissionais abandonando. Porque eu conheço na minha região, no Rio Grande do Sul, colegas técnicos de enfermagem que deixaram de trabalhar no hospital, dar plantão de noite, tem que trabalhar no Natal, no Ano Novo, né? Noite sim, noite não, noite sim, noite não, sem folga, agora aqui com 15 plantões, né? Fiquei sabendo. Enquanto que um frentista no posto de gasolina ganha quase igual. Tem colegas que migraram. Vocês devem conhecer alguém que saiu da profissão por conta disso, né? Então, assim, nada contra o frentista, obviamente que não, tem que ganhar, né? Mas a nossa profissão é muito essencial, então insalubre, a gente não pode viver, de fato, né, colocando a nossa vida em xeque toda hora, né? Então, bom, 25% dos profissionais trabalham até 60 horas semanais, então é a tripla jornada. Ah, mas eu não conheço ninguém que trabalha em 3 hospitais, não tem como trabalhar em 3 hospitais. Não, eu não trabalho, trabalho em 2, talvez, na prefeitura, no hospital, e faz um terceiro bico, né? Aplicativo, sei lá, dá uma aula particular, cuida de um, né? Então, e tem um contingente que consegue trabalhar até 80 horas semanais. Então, veja bem, né, como a realidade é bastante difícil. 200 mil profissionais lá na pesquisa, né, declararam a necessidade de fazer plantões ou atividades extras, inclusive fora da área, para complementar a renda. É isso que eu estava falando, né? Pode passar o próximo. Vamos lá. Esses dados são interessantes, gente. 29% dos profissionais de enfermagem, apenas 29% se sentem seguros no ambiente de trabalho. Isso é uma realidade que tem que nos preocupar. Tem que preocupar porque a gente precisa ter aí dos nossos gestores, né, públicos, e as nossas entidades estão aí para ajudar nesse debate, a enfrentar essas estratégias. 53% declarando que se sentem maltratados. O pessoal que trabalha com pediatria, a gente for fazer um reporte, eu vejo que o pessoal que trabalha com pediatria é o maior volume de pessoas que... estão balando na cabeça dele. Né? A área mais complicadinha, né? Por quê? Porque o meu filho, muitas vezes, está mais doente que o filho do outro, né? Então, todo filho é a prioridade sobre a prioridade do outro. E aí acontecem os conflitos. Veja bem, 1 em cada 5 profissionais de enfermagem já sofreu agressões físicas, verbais ou psicológicas por parte da população. Aqui a gente não nem fala da agressão, né, do assédio, né, do empregador, do gestor. Bom, pode passar o próximo. Em relação agora à pandemia, eu trouxe alguns dados aqui para falar sobre como é que foi a nossa atuação. Essa pesquisa também é da Fiocruz, ela foi feita com todas as profissões da saúde, então aqui são os dados mais gerais, né? Não é só exclusivamente da enfermagem. Então, 50% dos profissionais atuaram diretamente na pandemia. Então, um contingente bastante grande, né? 95% desses tiveram alterações significativas na qualidade de vida. 15% sofrem com perturbação do sono. São as sequelas tardias do Covid, né, que a gente está agora estudando, né? 13% apresentam irritabilidade e choro frequente. 11% se dizem capazes de relaxar e com sensação de estresse. Quase 10% com dificuldade de concentração e pensamento lento. 10% ali, perda de satisfação na carreira, na vida. Muitas pessoas abandonaram a profissão aqui, né? Veja bem, 8,3% com sensação negativa do futuro e pensamento negativo ou suicida. Isso é altamente preocupante. Então a gente corre o risco de acontecer o que tem acontecido nos outros países. A profissão ficar sem força de trabalho.
vocês aqui vieram falar do Nursing Now, né? Aquele programa que veio bem na pandemia, né? O Nursing Now foi instituído pela OMS justamente para incentivar que as pessoas adentrem a profissão, porque faltam enfermeiros no mundo. E eu falava isso recentemente, mas não gostava, que no Brasil, se a gente não cuidar aqui, nós vamos ter rapidamente aí o mesmo problema, né? E ainda mais quando a gente está falando que nós temos nesse momento uma formação por ensino à distância de forma desenfreada. Não sei como é que é aqui no Tocantins, mas o meu estado lá foi um estado que resistiu bastante ao ensino à distância, mas já tem bastante agora também. Então, assim, a formação precária, né, desenfreada, pode gerar ali um rebaixamento na nossa profissão e, obviamente, na qualidade da assistência à população. Então, são informações importantíssimas que a gente tem que discutir isso com os nossos pais. Vamos lá, vamos ir mais um pouquinho. Pode passar aí. Bom, então aqui uma outra reflexão que eu aproveito. Esse aqui é uma foto do serviço de saúde lá em Porto Alegre. A atenção primária, a atenção básica. Então, são fotos reais, com autorização. Tá? Fez parte, inclusive, de uma revistinha do Corém lá no Rio Grande do Sul que a gente fez. Então, no setor de saúde, o objeto do trabalho está centrado nas pessoas. Então, essa é a reflexão que a gente precisa continuar fazendo cotidianamente, né? Eu vi aqui na fala de abertura, né? São pessoas, foi o Jorge que falou, né? Pessoas cuidando, não, foi o nosso músico, né, que falou, pessoas cuidando de pessoas. Esse é o segundo detalhe super importante, né? E que para cuidar do doente, ela não pode estar doente, né? E quantos colegas nossos hoje, infelizmente, estão trabalhando adoecidos por conta das jornadas exaustivas, pela falta do piso, pela falta da regulamentação de jornada, né? Bom, e essas pessoas, elas estão distribuídas numa grande diversidade social. A enfermagem, ela tem essa característica muito interessante, ela é uma das profissões que consegue lidar bem com essa diversidade, né? De cultura, né? Até de formação. Então, a enfermagem está inserida nesses contextos diversos, né? Desde a periferia, não é periferia, territórios, né? Que se fala na atenção primária, né? Desde os territórios, né? Até as instituições de alta complexidade. E a gente volta aqui que, puxa vida, nós, enquanto profissionais que cuidamos desse contingente, por que a gente tem que trabalhar adoecido? Por que a gente não tem direitos básicos de cidadão garantidos enquanto profissão? Tá? Vamos ver a próxima. Então, gente, aqui, agora falando um pouquinho, né, da perspectiva, o que eu coloco que a enfermagem, pelo menos a minha avaliação, para vocês refletirem e pensarem também. Eu acho que não foi só a pandemia que nos trouxe até esse momento. A pandemia nos acelerou talvez nos últimos anos. Mas nós temos uma realidade que eu quis colocar aqui, que a regulamentação da nossa profissão em 86, ela vem muito juntinho com a Constituição do Sistema Único de Saúde, né? Então, a promulgação da Constituição de 88, depois a implementação do Sistema de Saúde Pública, né, com as leis ali em 90, e a enfermagem vem nesse contexto. Tanto que eu mostrei lá na lâmina anterior que o principal empregador da enfermagem brasileira é o setor público, né? E continua sendo, né? Então, a Constituição do SUS e esse aumento dessas capacidades instaladas, tanto de leitos. Tudo bem, a pandemia, inclusive, agora aumentou bastante também os postos de trabalho, porque aumentou o número de leitos e muitos desses leitos parece que não fecharam completamente. Pelo menos, não sei como é que é aqui no Tocantins, mas a gente tem feito, fecharam todos, né? A gente tem visto aí muitos estados que muitos leitos se mantiveram, né? Bom, então uma ampliação, né, do serviço de atenção próprio à estratégia de saúde da família, que é uma realidade que a gente vem... Qual é a taxa de cobertura aqui no estado do SF? Quantos por cento da população tem estratégia de saúde da família? Vocês têm ideia? A minha cidade, capital, Porto Alegre, tem 50%. Palmas já teve 100% e agora regrediu. Bom, é bem alto. Então, vocês aqui têm uma cidade privilegiada, né? A implantação do próprio SAMU, né? que é uma realidade nessas últimas décadas, né? A construção mais recentemente das UPAs. Vocês têm UPA aqui? Tem, né?
E agora também, mais recentemente, o antigo programa de atenção domiciliar, que agora está chamando o programa Melhor em Casa, que expandiu também. Então, é nesse contexto, né, que a enfermagem está inserida. Então, eu sempre fui um defensor do SUS, eu sou um profissional formado na Universidade Federal, eu não falei isso, né? Trabalho no SUS, lá no Grupo Hospitalar Conceição, que é uma estatal da União. Sempre defendi o SUS e muitas vezes a gente ouvia falar, mas a enfermagem, né, mesmo que não goste muito do SUS, a gente, enquanto professor, tem que defender porque é quem nos emprega. Né? O contingente de profissionais de enfermagem das equipes da saúde da família chega a 70%. Né? Então, é nesse contexto. Então, é nesse momento que a gente... Bom, por que a gente está com dificuldade? Porque diminuiu o financiamento da saúde pública nos últimos períodos. Né? A gente está com uma dificuldade tremenda na nossa produção. Então, veja bem, reflete muito com... E aqui eu ouso dizer, né? E eu respeito quem pensa diferente, mas a gente vem com um desmonte, né, da nossa saúde pública no país nos últimos anos, não só nos últimos 4 anos, mais do que isso, né? Isso tem refletido, obviamente, nos postos de trabalho e até na qualidade da nossa remuneração. Pode passar mais uma? Bom, então o trabalho da enfermagem, ele não é só assistência. E aí os alunos estão aqui, vocês são do técnico ou da graduação? Graduação? Já estudaram as dimensões do cuidado? Já? Sabe tudo? Então a ciência da enfermagem é cuidado, né? Tem as dimensões. Então, quando a gente fala da enfermagem, não está falando só da assistência, né? Então a gente está falando dos 3 níveis, as 3 dimensões, né? Assistência, gestão e educação. É isso, né? É isso, professor? Educação, ensino e pesquisa, né? Bom, então a enfermagem, o trabalho da enfermagem, né, desde a assistência até a gestão. Então, presente um serviço de baixa, alta e média complexidade, assiste pessoas de qualquer faixa etária, gênero e etnia, né? Então, trabalha com situações de doenças individuais ou coletivas, bom, passando lá uma pandemia, né? E fomos essenciais na pandemia, com todo respeito às demais profissões, eu falo mais uma vez, o pessoal está aqui, inclusive, farmacêutico, mais alguém, tá vendo? Mas com todo respeito pela questão do quantitativo de profissionais, né? E pelos reflexos em relação aos índices de morte e mortalidade que a gente teve, né? Trabalho nas situações de urgência, emergência, violência. A nossa profissão, a enfermagem, aqui ela tem um papel fundamental na sociedade, especialmente nesse momento que a gente vem na consolidação de algumas políticas públicas, porque é a enfermagem uma das profissões que mais identifica situações de violências geral, contra criança, idoso, contra a mulher. Nosso papel fundamental, né? Porque a gente está na porta de entrada do serviço e nós conseguimos identificar nessas situações. Então, uma profissão altamente importante, especialmente por conta, né, dessa possibilidade de acionar, inclusive, outros mecanismos, outras instituições, como o Conselho Tutelar, o Conselho Idoso, para que aquela condição de saúde que tem uma situação de violência envolvida seja resolvida. Então, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, é muito mais do que prestar o atendimento ali, fazer o curativo, né, administrar a medicação. Elaboram protocolos. Como é que está a questão dos protocolos de atenção básica aqui no Goiás? É bacana os protocolos. Tocantins está começando. Protocolos de enfermagem na atenção primária, atenção básica. Por que eu falo os dois? Porque lá no meu estado tem uma briga muito grande. Tem os defensores de atenção básica e atenção primária, questão conceitual. Então eu ponho uma barra no meio e contento todo mundo, né? Mas eu prefiro a atenção básica, né? Então, a elaboração de protocolos, então aquilo que eu falava da autonomia, então a importância da nossa profissão atuando em diversos espaços para dar celeridade, agilidade e resolutividade no tratamento de saúde. Ou então, para trabalhar especialmente naquilo que a gente é craque, que é a prevenção. Né? Porque a gente não pode esquecer que o conceito de saúde não é só, né, questão da ausência de doença. Né? Bom, então, elabora protocolos, desenvolve ações de formação, educação permanente. A gente vê nos serviços a ampliação agora das estratégias de gerenciamento de risco, né? Os programas de segurança do paciente, onde a enfermagem é a profissão
que está ali na linha de frente, especialmente as enfermeiras. Somos nós que gerenciamos muitas UBS, coordenam secretarias regionais de saúde. E aí, gente, eu não sei quantos municípios tem aqui em Tocantins? 39. Só 39, não é fácil. 139. Bom, só 39 eu cheio. O que acontece? No meu lá são 497. Aí a gente vai ver, tem inúmeras secretarias de saúde de municípios que são gerenciadas por enfermeiros e enfermeiras e a gente nem fica sabendo. No Rio Grande do Sul, recentemente, teve 2 prefeitos, que eram um enfermeiro e uma enfermeira. Eu era presidente do Corém, eu só fui descobrir no meu segundo mandato. Por quê? Porque não se colocam muitas vezes como. E aí uma outra reflexão que eu quero trazer. Então, muitas vezes a gente ocupa os espaços, né? Não se coloca como. Na pandemia, até a minha turma, a gente fez já 19 anos de formados. A gente se encontra todo ano. E esse ano a gente fez um encontro presencial, depois de 2 anos virtual. E aí teve uma discussão lá e uma das discussões foi 2 colegas minhas que trabalham na vigilância de saúde, que eu disse para elas, puxa vida, eu tive a televisão toda hora por causa da pandemia. Aí ela fala, fulana, técnica em saúde. Puxa vida, por que ela coloca enfermeira lá embaixo? Ah, é mesmo. Não, é porque é o cargo que eu fiz, o concurso. Não, mas tu fez o concurso para esse cargo porque tu era enfermeira, é pré-requisito. Então muitas vezes a gente ocupa os espaços e não se apresenta, se identifica. Né? Então, isso interfere? Eu acho que interfere. Né? Então, a gente vem numa mudança. Então, essa consciência de profissão, a pandemia nos ajudou, mas ela vem se fortalecendo. Então, é preciso que a gente ocupe os espaços, sim, e se coloque como. Né? Agora, o problema é quando se coloca, é nomeado secretário e faz política contra a profissão. Aí é um problema, né? Aí a gente pode discutir uma questão ética, né? Ética e disciplinar, quem sabe, né? Bom, brincadeira. Certo, gente? Então, o trabalho da enfermagem é muito amplo, não é só aquilo que a população enxerga muitas vezes quando acessa o serviço, né? E os legisladores, eles não têm essa visão. Então, por isso que é importante a gente estar discutindo e mostrando essa permeabilidade da nossa profissão. Vamos lá, mais uma? Se eu consigo terminar aqui. Bom, eu gosto dessa frase, eu sempre digo isso, a enfermagem é uma profissão que tem compromisso com a vida. Eu acho que o princípio, na verdade, a base dos princípios, uma das bases dos princípios fundamentais que estão lá no nosso código de ética, inclusive. Né? Então, exercida por categorias de profissionais, então são 4 categorias distintas, né? Cada uma com seu devido valor e seu papel dentro do processo de trabalho, né? Ninguém melhor que ninguém. Mas mesmo distintas, trabalham interligadas, né, com uma ampla variedade de ambientes, né? Aí a gente fala serviços hospitalares, ambulatoriais. O pessoal da atenção primária, da atenção básica, mas reclama muito das entidades, porque a gente só faz evento para o pessoal dos hospitais, né? A gente, o maior contingente de profissionais está na rede, né? Lá nas unidades de saúde, no pré-hospitalar, na UPA, né? O hospital é 40% em média do contingente dos profissionais de enfermagem. Tá? E aí tem gente também nas escolas, né? Nas fábricas e assim por diante. Fábrica, sim, tem a saúde do trabalhador, né? A gente esquece também, né? Muitas vezes. Então, é um segmento importantíssimo que nós atuamos, né? Na saúde do trabalhador. Pode passar mais uma? Então, mais uma reflexão, uma pergunta para vocês depois responderem, né? Depois que a gente terminar aqui a fala e ao longo dos dias e para a vida de vocês. O trabalho da enfermagem é fundamental para o setor de saúde? Mas então por que é tão negligenciado? Mas por que é tão desvalorizado? Mas por que a gente não consegue? Então, vamos pensar. Pode passar? Bom, olha só, vou escrever aqui nessa lâmina, né? Trabalho do dia a dia exigente, às vezes parece uma rotina interminável. Eu sou plantonista noturno, não estou licenciado agora para o conselho, mas sou plantonista noturno. Quantas vezes a gente chega no final do plantão, bate o cartão e parece que não fez nada, né? Parece que não fez nada porque só ficou apagando incêndio.
né? E aí, tipo assim, puxa, o que eu fiz hoje? Mas eu fiz tanta coisa, né? Então, aquela rotina maçante, né? Que nunca muda e que muitas vezes não traz prazer, isso é algo importante, né? Majoritariamente feminina, então esse é um contexto importantíssimo que a gente tem que sempre lembrar, né? E que as denominações, né, dominações e discriminações de gênero estão presentes na nossa profissão, entre nós e no processo de trabalho, né? Nós temos a questão do desrespeito à figura da mulher muito forte no processo de trabalho, no atendimento, né? Em relação, a gente pode ampliar inclusive raça, a raça também muito presente, né? Mas é algo que preocupa, né? A questão esses últimos 4 anos aí a gente teve um aumento muito grande, né, desses desrespeitos contra a mulher, e isso refletiu muito em colegas sendo agredidos no processo de trabalho, né? Pelos seus colegas e também pelos próprios usuários do serviço, né? Vamos lá, eu quero falar coisas boas também. Então, quais são as condições aí, então, né, o que a gente pode projetar, buscar, exigir, né, condições necessárias para que esse trabalho da enfermagem possa ser de fato reconhecido como fundamental para a saúde da população? Então, ali eu destaquei alguns. Ó. Políticas públicas que apontem para uma sociedade justa e solidária. É utopia? Talvez seja, mas a utopia ela serve para que a gente alcance um dia, né? Um país com discriminação, um país com distribuição de renda, emprego, educação, cultura e lazer alicerçadas em práticas políticas e sociais éticas e democráticas. Então, ética e democracia é algo que a gente enfrentou muita dificuldade nos últimos anos, né? Pelo menos eu, né? Não sei vocês. Dentre elas, uma política de saúde que garanta a efetiva implantação do SUS, com universalidade, equidade, integralidade e controle social. O controle social é extremamente importante na construção do nosso sistema e ele foi altamente negligenciado nos últimos anos. Tinha um representante do Conselho Estadual de Saúde? Onde? Né? Então, assim, na minha cidade, no meu estado, um desrespeito muito grande com o controle social. O próprio Conselho Nacional de Saúde muito desrespeitado em relação a diversas políticas que foram implementadas, revogadas nos últimos anos. Então, a gente tem um trabalho muito grande aí para daqui para frente, né? E outra, além disso, exigir que a nossa profissão seja presente nesse espaço, né? Você certamente aqui tem a representação no segmento trabalhador e segmento profissional, né? A enfermeira que muito bem, então. Bom, poderes executivo, legislativo, que aprovem as leis, aí a gente está falando das leis, né? Que valorizem esses profissionais, como por exemplo, eu até mudei o verbo, agora é a viabilização do piso, porque a aprovação do piso já está garantida, a gente tem que viabilizar o pagamento dele, né? A regulamentação da jornada de 30 horas, que para mim é o segundo ponto extremamente importante, né? E é o que foi eleito pelas entidades nacionais, né, como segundo ponto, e o direito, né, à aposentadoria especial. Eu dei destaque específico aqui porque a gente não pode tirar também do nosso horizonte que com a reforma da Previdência, agora no ano de 2018, depois em 2020, né? Não, 19 foi a última alteração. A nossa profissão agora ela está com dificuldades tremendas de conseguir a aposentadoria especial, praticamente quase nulas. Anteriormente não se conseguia administrativamente, mas judicialmente sim. Agora, com a reforma, pelo menos os especialistas do direito do trabalho e previdência, que vai ser muito difícil. Tá? Então, nós temos um projeto de lei que está tramitando no Senado, o proponente é o senador Paim, para que a gente tenha a aposentadoria especial garantida em lei para os profissionais de enfermagem. Eu acho que é 25 anos, né? É isso aí. Vamos lá? O que mais? Que os gestores, olha só, que os gestores reconheçam e incentivem os enfermeiros a gerenciar os serviços. E aí eu vou lembrar aqui, os gestores, quando são, inclusive, gestores enfermeiros, eu falava de secretários municipais, estaduais, né? Aplicar os protocolos de enfermagem, nós tivemos, pelo menos no meu estado, teve um recrudescimento muito grande, vários municípios que tinham ampliado
a utilização dos protocolos de enfermagem na atenção primária retroceder nos últimos anos, pela discussão meramente corporativa, né? Além de promover a educação continuada para qualificar ainda mais o atendimento da população. As instituições formadoras desses profissionais sejam parceiras. Então, de quem é a responsabilidade de ter bons profissionais no futuro, ou de ter boa qualidade de assistência? É de todo mundo, né? Nós, das entidades que fiscalizam o profissional, das que assessoram e defendem os interesses, né, do segmento do trabalhador, os serviços de saúde, que tem o dever de dar educação continuada, né, e a própria formação, que tem um papel muito relevante, né, de colaborar, e que agora está muito difícil mesmo concorrer com a disseminação do ensino à distância. Lembrando, e aí nós estamos falando entre nós, que só existe ensino à distância na nossa profissão e nas outras profissões da saúde todas. Acho que só não tem medicina, e acho que algum já não tinha um curso já começado, né? Só tem esses cursos à distância porque tem um colega nosso, enfermeiro e enfermeira, que assina o plano pedagógico, né? Que dá a chancela para que aquele curso exista. Então, o debate é entre nós também, né? Então, que as instituições formadoras desses profissionais sejam parceiras na busca dessa valorização, garantindo inclusive o aumento da procura e a sobrevivência dos cursos de enfermagem. Por que eu estou colocando isso? Porque o ensino presencial, o ensino de qualidade, ele tem um custo, né, para aqueles que não são públicos. E os públicos, vocês viram, estão com dificuldade, inclusive, de pagar agora aí, né, as suas contas, né, pelos cortes, pelos contingenciamentos do orçamento do Ministério da Educação. E aí está sendo muito difícil para essas instituições sérias que formam bons profissionais se manterem no mercado com essa disputa, né, do ensino à distância, né, uma concorrência desleal que está acontecendo. Então, essa questão do ensino à distância, a gente conversou lá no grupo de transição do novo governo, que o Ministério da Saúde precisa olhar para a regulação do ensino no país. Porque, mas é tarefa do Ministério da Educação, ok, mas o Ministério da Saúde tem o dever de regular a formação para o sistema de saúde público, para o SUS. Então, fazer a regulação para que a gente tenha possibilidade de descentralizar a formação e não ter aglutinação. Tem mercados, regiões que têm excesso de formação e outras regiões com falta de profissionais porque não tem formação compatível, né? Então, o fim do ensino à distância, né, na formação. E aí a gente foca, formação, né? Formação do técnico. Mas tem técnico já à distância? Tem técnicos formando à distância. Não é 100% à distância, mas, né, extrapola muito, né? O técnico, como a formação era só 4 semestres, é inviável a gente admitir a formação à distância, porque são disciplinas básicas, né? Pelo menos 400 horas de estágio, né? Então, assim, uma formação curtinha para a gente, mas tem técnicos, porque tem Conselho Estadual de Educação que autorizou formação à distância. E na graduação, as diretrizes curriculares que estão vigentes hoje, que são as de 2001, né? É 2001 ou 2009? As últimas diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. 2001? 2001. Elas prevêem até 20% de algumas disciplinas teóricas na modalidade à distância. Então, esse é o nosso limite que a gente... Né? E da forma como está sendo proposto, inclusive na alteração das diretrizes, uma proposta que veio do governo, acho que a BEM já teve conhecimento, nós do CONFEM já assim, a gente já se manifestou, vem ali autorizando até 60%, né? Então, assim, é inadmissível, né, que a gente tenha disciplinas que são disciplinas técnicas, né, sendo feitas antes. E o problema não é fazer aula ao vivo pela modalidade remota, isso também é outra coisa, né? O professor sentar com os alunos, eu vou fazer uma aula teórica, bota ali, né, e faz ao vivo. Tá? O problema das instituições, elas têm aulas gravadas, é um pacotinho fechado, né? É tudo igualzinho, então é pior ainda, né? A pandemia ajudou ou prejudicou o debate do ensino à distância? O que vocês acham? O pessoal me diz assim, acho que prejudicou. Eu já estou achando que ajudou, porque a gente viu que as teleconsultas aí que a gente utilizou, né, foi bem complicado.
funciona bem, né? Então eu entendo que quem usou o serviço de saúde percebeu, né, que a modalidade presencial ela é necessária, né? Então, quando a gente vai discutir uma questão de uma profissão técnico-assistencial, né, não se aprende dando injeção na tela do computador, né? Dando injeção, para ser bem simplório, tá? Desculpa que é, né, o termo, mas é para falar bem assim direto com a sociedade. Pode passar? Então, novas perspectivas aí, eu fiz aqui elenquei, né? Nós precisamos trabalhar com um profissional com perfil crítico reflexivo. Esse é o momento que o presente exige e que o futuro nos coloca aqui como desafio. Nós queremos ser bons profissionais e ganhar um espaço aí que a gente tanto está reivindicando. Um profissional perfil crítico reflexivo, que não concorde ou aceite as coisas como elas estão. Ah, mas por que faz assim? Ah, porque sempre foi feito. Não, mas por que não faz diferente? Tá? Então, e a formação tem um papel muito importante, que é desenvolver nos alunos, né, nos futuros profissionais, essa capacidade de ser crítico. Mas por que assim? Não dá para melhorar? Porque o crítico ele tem que ser ele tem que ser acolhido como algo positivo. Aquela crítica que questiona, que pergunta e que propõe a mudança, né? Muitas vezes, sim, o aluno, o colega que é muito crítico, ele é mal visto, né? Porque é algo que sempre está lá. Mas nós temos que ter a capacidade de aproveitar essa visão, é uma visão que muda aquilo que está estagnado, né? Então, precisamos que a nossa profissão tenha esse viés, não se acomode com a rotina, com fazer, né, com checklist, né? Então aí, como que a gente faz isso? Na gestão, né, eu elenquei diversos instrumentos gerenciais e assistenciais que a gente pode estar utilizando para aprimorar esse perfil crítico reflexivo, né, a própria implementação da sistematização da assistência de enfermagem, né, que organiza e qualifica a assistência. Nós temos agora a resolução 358 que está em fase de atualização, né? Não sei se vocês já viram, está em consulta pública, inclusive, no momento, a normativa. Está em consulta pública, então o profissional pode entrar lá e olhar. Dimensionamento de pessoal, né, que é uma ferramenta importante, né, para esse planejamento da segurança do paciente e também do profissional. A responsabilidade técnica, muitas vezes é negligenciada, então a importância das enfermeiras e enfermeiros responsáveis técnicos no serviço de saúde. O próprio desenvolvimento da tecnologia e inovação, com a educação do paciente, educação continuada, a gestão, inúmeros aplicativos sendo divulgados, construídos para facilitar a nossa assistência. Né? Formação e educação permanente, incorporação da pesquisa como ferramenta para a qualificação do cuidado, a busca incessante de evidências científicas. Então, hoje não se faz mais saúde que não seja baseada em evidências. Os protocolos de enfermagem, eles são fundamentalmente baseados nas evidências científicas. Na verdade, eles obrigatoriamente têm que ser baseados, né? Aquela autorização que o enfermeiro ganha no protocolo para prescrever determinado medicamento, para solicitar determinado exame complementar, está fundamentada e baseada, né, nas evidências científicas, né, atuais. E o gerenciamento de risco e segurança do paciente, que é uma área que está muito assim, exponencial, que independe da área de atuação dos profissionais e ela está ganhando uma dimensão muito grande, né, e especialmente os profissionais enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem também trabalhando muito nessas equipes. Tá? Vamos lá, para nós ir encerrando. Então, mais uma pergunta para a gente refletir, depois ir para casa pensando, né? Então, nós, enfermeiros, técnicos, auxiliares, estudantes, sabia que é estudante, né? Precisamos fazer a reflexão. É possível um outro jeito de fazer a enfermagem, onde o trabalho seja fonte de prazer? Pode passar. Vamos lá. Reinventar e reescrever a história. É o que a gente vem fazendo nesses últimos anos, né? Um trabalho onde o humano se revele solidário, o feminino seja um elogio, né, a diferença e não a discriminação, a crítica responsável, aquilo que eu falava, né, e a democracia sejam as bases das relações entre a equipe de enfermagem,
Historicamente, a gente tem um conflito, né, entre a equipe de enfermagem, que eu não vou poder adentrar aqui, mas que tem explicação pela história da formação da profissão do nosso país, né, que ela tenta nos dividir para nos enfraquecer, e a gente está vendo isso agora na luta do piso, né, e a gente precisa se unir para poder crescer. Sobretudo, né, que a enfermagem seja um exercício de cidadania. As competências e responsabilidades sejam parte de um todo que compõem o fazer enfermagem. Que a liderança e a cooperação superem o autoritarismo. Que sejamos todos agentes de mudança. Mais uma aí. É preciso refletir sobre a necessidade desse crescimento, tá, gente? Valorização e reconhecimento para toda a equipe de enfermagem. A gente tem que seguir firme nesse debate, né, na perspectiva de superar todos os entraves, os conflitos, né, e todas as contradições que a gente está vivendo, tanto na nossa relação de trabalho, quanto agora nessa relação das discussões dos nossos direitos. Tá? Então, eu respondo a pergunta, né, que sim, é possível, pelo menos essa é a minha avaliação, depende de nossa vontade alterar as coisas ou deixar como estão. Pode passar? Então, em reinventar e reescrever a história. Eu trouxe aqui uma notícia, isso aqui é algo recente. Então, veja bem, nós estamos agora no momento de transição do governo federal. Qual foi a vez, ou o dia na história desse país, que a enfermagem foi a única profissão chamada para discutir, propor algum tema para o novo governo federal? Vocês lembram de alguma vez que isso aconteceu? Aconteceu agora. Eu estava presente lá, representando o COFEN, todas as entidades sindicais ali, todo o Fórum Nacional da Enfermagem, né? Tem uma deputada federal lá de Santa Catarina eleita, enfermeira, né? Nós temos o deputado federal, presidente do Corém em Minas Gerais, eleito, Bruno, né? Tem a deputada, que é enfermeira, tem a deputada Carmen Zanon, então tem agora 3 deputados federais, enfermeiros e enfermeiras, né? No Congresso, senador não tem, mas deputados, né? Ou seja, a nossa profissão aos poucos vai entrando nos espaços de poder, especialmente onde as políticas são decididas, né? Porque a gente fala que muitas vezes não é nem o presidente da República que decide as coisas do país, né? É o Congresso Nacional. Então, a gente chegou até esse momento e foi uma pressão, não, porque a gente não foi convidado espontaneamente, a gente bateu na porta, entregou o documento, sabe disso, né? Aí vem a fala, olha, então em respeito, em consideração, vocês estão sendo a única categoria que esse grupo técnico, o grupo temático da saúde, coordenado pelo ex-ministro Quioro e o Temporão, estão ali na foto, e outras pessoas, né, o senador Alberto Costa também é desse grupo. Então, em respeito a vocês, nós vamos aqui ouvi-los. Aí nós entregamos o documento, a gente falou, cada um de nós falou mais de 10 minutos, e obviamente que a gente se manifestou sobre, não só sobre o piso, né? Se vocês vão olhar depois no site do COFEN, tem, nessa matéria tem a cartinha que nós entregamos, porque nesse dia aqui foi dito assim, olha, nós enfermagem queremos participar do grupo de transição. Ah, mas não dá, porque tem muita gente, mas assim, vocês podem contribuir. Então tá, fechado. Nos deram um prazo curtinho, até o dia 2 de dezembro, que foi sexta-feira passada. Até 2 de dezembro vocês podem, o Conselho Federal fez, várias entidades fizeram. Aí tem uma outra notícia que eu não coloquei aqui, que achei que não ia dar tempo, né? Não coloquei aqui, mas tem lá a carta que nós entregamos enquanto Conselho de Enfermagem, falando não só sobre o piso, mas várias outras políticas que precisam ser reativadas, retomadas, fomentadas, que é isso que eu falava um pouquinho aqui no início. A atuação da nossa profissão naquelas políticas que resolvem a saúde da população, né? Planejamento reprodutivo familiar, a questão dos protocolos de enfermagem, né? E tantos outros que agora me fugiu aqui, né? Mas está elencada uma série de estratégias que a gente está pedindo. A enfermagem precisa agora, inclusive, ter voz e ter vez dentro dos espaços do Ministério da Saúde. É o que a gente está pleiteando para o próximo período. Então é um reflexo, um pequeno reflexo, de algo que a gente jamais imaginava que poderia acontecer, mas que por conta de tudo isso que eu falei, né, e por essa nossa capacidade de mobilização, aqui fica um incentivo. Né? Puxa vida, como é que a gente vai mudar? Bom, gente, a gente chegou até lá. Podemos ir mais à frente? Podemos futuramente ter um ministro da saúde e da enfermagem? Podemos. Depende de quem? De nós.
porque é a nossa força que vai colocar os legisladores contra a parede. É isso. O piso salarial, gente, só vai sair se a gente se mobilizar. Então já fica aqui, né, como fechamento para todas as entidades que a gente precisa continuar a mobilização, porque não só para viabilizar o custeio do piso, que é óbvio, porque a gente precisa e é uma necessidade nossa, é um pouco corporativo sim, mas vem em detrimento do bem maior, que é melhorar a qualidade da saúde da população, né, para que a gente tenha profissionais descansados, bem remunerados, trabalhando e produzindo super bem. Mas também eu entendo que nós, enquanto profissão cidadã, nós queremos que a saúde pública seja melhor financiada. Porque é o nosso maior empregador e porque é onde a gente faz o nosso processo de trabalho e é o mundo onde a gente vive. A gente, né, se beneficia, inclusive, dessas políticas. Então, gente, queria já encerrando, então, para não extrapolar aqui demais o tempo, né, coloca mais a próxima lâmina, a gente tem um recadinho que eu queria colocar também. Então, ó, precisamos querer aceitar o desafio de cotidianamente pensar e repensar a nossa prática. Esse é o principal assim, a missão que eu queria deixar para vocês hoje. Né? Pensar e repensar. A gente só vai conseguir mudar o status quo trabalhando para a melhoria dele, né? E repensando, rediscutindo nossos processos de trabalho. Repensar a nossa prática profissional e fazer a enfermagem com muito prazer. No entanto, o mais importante e fundamental é que nós, né, os trabalhadores da enfermagem, reflitam e se organizem na busca deste reconhecimento social e da valorização profissional, que precisa começar por nós mesmos, né? E por fim, para encerrar mesmo, agora tem a última lâmina, que essa aí deu muita polêmica. Essa lâmina, eu fiz uma apresentação lá numa audiência pública onde a gente aprovou o impacto financeiro, que é os 16 bilhões, né? Isso foi quase um ano atrás, e lá dizia que eu estava chamando greve geral. Usaram, inclusive, porque está no YouTube da Câmara, fizeram um print dessa tela e andaram publicando uns meses atrás aí, dizendo que a gente estava, o COFEM, ele estava chamando greve geral. Então, gente, aqui, eu não estou dizendo que não tem que fazer greve algum dia, fazer pagamento, não estou dizendo. Acho que não sei se o momento ainda é esse, né? O ano passado não era, talvez está chegando, não sei. Mas aí cabe a nós, enquanto trabalhadores, nos organizarmos. Mas aqui a mensagem, eu trouxe essa lâmpada, porque é a mesma lâmpada que eu coloquei lá, porque a história, ela se repete, mudam-se os atores, né? Lembra quando eu falei lá da Lei 55 que foi vetada, porque ia quebrar o serviço de saúde? O dispositivo que falava do piso? Então tem, em 1880, né, diziam que o fim da escravidão levaria a agricultura ao colapso, né? E não aconteceu. Em 45, dizia que o fim do trabalho infantil levaria a indústria ao colapso. Não colapsou. E aí, em 2022, né, estão dizendo que o piso da enfermagem vai levar os hospitais ao colapso. Aí os hospitais, porque é o que está realmente na DIA lá, né? E olha que isso aqui eu falei antes de saber que ia ter discussão de constitucionalidade. Então, mais uma vez, eles estão enganados. Os hospitais podem quebrar sim sem enfermagem parar. E aí o pessoal fala, cuidado, né? Mas aqui na verdade é uma reflexão de consciência, de que, de fato, se a gente tiver essa capacidade de organização, a gente pode ir muito longe. Eu entendo que a gente está indo longe. Conseguimos, porque aprovar um PL, né, de piso e uma emenda constitucional em 6 meses é algo inédito. Ninguém antes conseguiu algo parecido. Então, assim, isso nos motiva para que a gente possa, de fato, continuar mobilizado e com energia. Se a gente está um pouco assim cansado, acho que agora é o momento, tenho certeza que é o momento da gente reativar essas forças aí, embora a pandemia não tenha terminado, como a gente bem falou, né, para poder enfrentar. Então, mostrar que a gente sim tem capacidade de organização. Então, me despeço, agradeço a atenção de vocês, espero que eu possa ter correspondido um pouquinho, né? A ideia é a gente só dar uma refletida e não queria também entrar muito no tempo, e só vocês terem ficado aqui me prestando atenção já me deixa satisfeito. Então, obrigado, foi um prazer ter estado com vocês, fico à disposição sempre que possível, obviamente, né? Não conheci a cidade, conheci rapidinho hoje, amanhã madrugada para ir embora já, mas quero voltar aí outras vezes para a gente poder conhecer mais a cidade e conversar, e talvez aqui para
de repente aí dar posse para o Fórum Estadual da Enfermagem, ou fazer um evento de fórum. Obrigado, pessoal, fico à disposição. Então, a Luana, o pessoal do Corém tem meus contatos, se precisar conversar. A Josiane, né? É Josiane, né? Estava aqui na dúvida agora. Josiane tem meu contato também, então fiquem à vontade para a gente ir se conversando, se falando nas redes sociais, tá lá, @DanielMSouza78. Me sigam lá que a gente também conversa pelas redes. Muito obrigado. Eu não sei se tem tempo de conversar, aí fica agora com... do Corém Tocantins, o Cassiano Milhomem, que faça a entrega de um certificado ao nosso palestrante da noite. E aí eu pergunto se alguém quer alguma pergunta, se alguém tem o interesse de fazer alguma pergunta. Enquanto o Cassiano entrega ao nosso palestrante, peço também que a gente possa registrar uma foto aí, por favor, tá certo? Vocês preferem perguntas ou vocês preferem de todo mundo aqui que a gente possa fazer uma foto muito histórica, uma foto muito legal? Foto? Olá, profissionais de enfermagem. Estamos aqui hoje na UAB realizando o primeiro Fórum da Enfermagem Tocantinense no estado de Tocantins, e contamos com a presença aqui hoje do nosso palestrante de hoje, o Dr. Daniel. Prazer estar com vocês, Enfermagem Tocantins. É importante que a gente possa, nesse momento, unir a categoria em prol dos nossos objetivos. Temos aí a luta do piso salarial e tantos outros anseios. Então, essa união das entidades aqui, representadas hoje no fórum, demonstra a capacidade que nós temos de união para que a gente possa conquistar melhorias para a nossa profissão. Primeiro dia, amanhã temos mais fórum, e contamos com a participação de todos os profissionais de enfermagem Tocantins. Vem que ainda dá tempo para participar ainda.